Quero chamar aqui uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, há muito tempo atrás, e foi muito bom ter conhecido esse menino, e depois um rapaz, e hoje em dia é um homem, um pastor. Eu tenho, assim, muito a louvar a Deus pela vida do meu filho, pastor Wagner Ricelli. Quero chamar ele aqui, porque hoje a tribuna é dele e a ministração da palavra vai ser através da vida dele, já que amanhã ele já está voltando para o Rio Grande do Norte. Coloca a sua mão para cá, coloca a sua mão para cá. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar o pastor Wagner Ricelli nas tuas mãos. Que o abrir e fechar na sua boca, Senhor, a tua palavra possa ser ministrada com ousadia, com poder e com glória. Que ele possa diminuir e que tu possa crescer, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Graças e paz à igreja do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória seja dada a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar ministrando a sua palavra, porque é um privilégio. Sempre que eu vou ministrar a palavra, há um frio na barriga, porque é com muito temor e tremor que falamos desse Deus que tem cuidado da minha vida e da sua vida. Cadê os que são cuidados pelo Senhor aqui essa noite? Os que são cuidados pelo Senhor, glória a Deus. E eu agradeço também a meu pai, a pastora Bárbara, a Josué, pelos dias que estivemos aqui, né? Amanhã já estamos indo embora. Quero agradecer aos irmãos dessa igreja que sempre me acolhem com muito amor e me fazem sentir vontade de vir de vez, mas ainda não é tempo, glória a Deus. Mas quem sabe um dia, né? O tempo é do Senhor. Quando nós fazemos as coisas sobre a nossa ótica, a nossa vontade, tem uma probabilidade de 99,9% de dar errado. Mas quando o Senhor manda fazer, independente das dificuldades, no final a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá para a glória do nome dele, amém? Ele sabe de tudo. Quem sabe um dia. Quero agradecer a todos. Eu não vou citar nome para não ser injusto com alguns, mas quero dizer que amo muito essa igreja e sinto-me amado toda vez que estou aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? E eu fico mais feliz quando eu retorno e vejo os mesmos rostos, né? Alguns novos, mas aqueles mesmos rostos que sempre, quando estamos aqui, nos amam. Eu vejo aqui e isso me traz alegria e ver que o Senhor está cuidando. Porque eu não crio expectativa que todos que estão aqui estão 100%, que não tem dificuldade. Não existe isso. Mas a caminhada é árdua, espinhosa, mas conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus! E a igreja do Senhor vai morar no céu. Depois de permanecer, depois de estar nele, irá morar no céu. E nós o veremos face a face. Porque como diz a palavra, hoje o vemos em partes, mas um dia o veremos face a face. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Em João capítulo 15. Foi aquilo que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero ser fiel àquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu sei que Deus vai falar conosco. Deus já falou comigo tanto esses dias que eu estou aqui, e eu quero desde já também mandar assim um abraço para a minha igreja amada. Nós estamos como pastor da igreja de Galos, ali no Rio Grande do Norte, município de Galinhos, uma ilha, uma península que tem apenas 437 pessoas, 3 ruas sem calçamento, e nós estamos lá servindo ao Senhor, porque Deus nos levou para lá, e nós temos tentado fazer o nosso melhor lá. Estamos há quase 2 anos lá,
e tiramos 15 dias de férias porque precisávamos parar, cuidar um pouco da mente, da saúde mental e voltar para lidar com o cotidiano da igreja, que são alegrias, dificuldades, entendendo que Deus nos chamou para sermos líderes que cuidam daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, amém? Então eu agradeço a Deus por esse tempo de renovo, para voltar à labuta, né? E fazer o melhor para Ele. Então eu quero agradecer a Deus pela igreja que eu sei que está orando por mim, e eu sei que quando eu for embora também essa igreja vai orar por nós, né, irmãos? Vamos passar a ler João capítulo 15, versículo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8, é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que tem como tema frutificações. Esse ano eu tenho visto a temática que é frutificação, e nós queremos essa noite falar sobre, talvez, um dos capítulos que mais falam sobre frutificação, aprendendo o que o texto quer dizer e as aplicações que ele pode tirar para a nossa vida de forma objetiva e sucinta para a glória do nome do Senhor, amém? Passamos a ler em nome de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançarão no fogo e o queimarão. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Glória a Deus por isso. Eu pedi a você para curvar a sua cabeça e orar junto comigo. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, eu já te agradeci pelo privilégio de estar ministrando a tua palavra. Obrigado porque tu já ministraste, Senhor, essa palavra em meu coração, e eu sei, Pai, que a igreja precisa ouvir segundo a tua vontade. Fala conosco, porque tu és Deus que fala ainda na terra, segundo a tua palavra. Obrigado porque tu nos trouxe aqui essa noite, porque já podemos sentir a tua presença e podemos ter a certeza que o Senhor está no nosso meio. Abençoa-nos essa noite através da tua palavra, em nome de Jesus, e todos dizem: glória seja dada a Deus, a esse Deus que tem cuidado da nossa vida nos mínimos detalhes, e Ele é Deus que faz isso, para que a honra seja dEle, a glória seja dEle, e Ele tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O capítulo de número 15 é o capítulo onde ele vai falar sobre algo que era muito comum naquele tempo dele. Ele vai falar sobre a plantação da videira, o cultivo das uvas, e vai utilizar essa planta como ensino para os seus discípulos. Logo mais no capítulo 16, ele vai falar sobre o Paracleto, o Espírito Santo que viria e o substituiria. Então, nesse capítulo 15, ele vai fazer um paralelo e ele vai utilizar essa figura de entendimento para que os discípulos entendessem
por ser algo muito comum e muito fácil compreensão para eles. Ele utiliza-se da videira para falar àqueles homens sobre crescimento e sobre frutificação. E essa noite, talvez o Senhor traga uma palavra dura, como trouxe a meu coração, mas no final ele será glorificado. Glória a Deus. Deus sempre é glorificado quando a palavra dele é explanada, quando a palavra dele é explicada, traz vida àquele que precisa de vida, porque ele sempre será o nosso Deus poderoso. Está aqui essa noite para reviver, para nos dar força, para fazer aquilo até mesmo que nós não queremos. Porque você vai dizer que tem momentos na nossa vida que nós não aceitamos a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Nós, na nossa humanidade, na nossa forma limitada de pensar, não aceitamos. Mas eu quero lhe dizer essa noite, se você está na videira e se você é do Senhor, a vontade soberana de Deus prevalecerá na sua vida. Glória a Deus. Porque Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Ele trata desta videira verdadeira, e nós vamos entender esse texto brevemente, e você mantenha a sua Bíblia aberta em João 15, aonde ele começa no versículo 1 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que ele estava utilizando a videira como exemplo, mas ele deixa bem claro: eu sou a verdadeira. Existiam vários cultivos de uva, mas ele começa dizendo: eu sou a videira. Mas ele não diz que simplesmente ele é a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Existiam outras videiras, mas ele queria deixar bem claro que ele era a videira verdadeira e o pai dele. Que eu sou a videira verdadeira e o pai é o agricultor ou lavrador. Não sei como está na sua versão. Ele está dizendo: eu sou a videira, e quem me plantou foi o Deus Todo-Poderoso, o meu Pai, que cuida de todas as coisas. Foi Deus que enviou Jesus ao mundo, e ele, ao ser a videira verdadeira, ele vai utilizar dessa figura de linguagem para nos ensinar muito. No versículo de número 2, ele vai falar desse cuidado que existe na vinicultura, de tratar das uvas da melhor forma possível. Ele diz que o ramo que está em mim, que não produz fruto, ele corta, né? Essa é uma prática utilizada de se levantar os galhos para que eles possam produzir. E eu vivi e entendi isso ao morar em São Vicente Ferre, no Pernambuco, porque a minha visão de nordestino era o quê? Que no Nordeste não há possibilidade de produzir uvas. Porque quando eu pensava em uvas, eu pensava em um lugar frio, em um lugar que tivesse uma temperatura adaptável e baixa para se produzir uva. E quando eu chego lá no Nordeste, no Recife, ali em São Vicente Ferre, eu vou a uma cidade a menos de 50 quilômetros, e lá é conhecido como a cidade da uva. E opa, como é? E eu comecei a observar como é que se dava esse cuidado, esse plantio. E eu passava e eu observava arames lá, porque eles pegavam alguns galhos e subiam para que aquele galho pudesse ter uma produção melhor das uvas. E era tudo muito organizado. A minha cidade era a cidade da banana, mas tem uma cidade próxima que era a cidade da uva. E eu ficava admirado, e a minha mente bugava e dizia assim: como pode ter uva no calor? Como pode isso? Mas o cultivo de alguém que cuida do plantio de uva, ele faz com que aquilo ali possa produzir uvas, e uvas da melhor forma possível, né? E ele aqui está dizendo: se o ramo estiver em mim e não produzir, ele corta. Aí ele vai dizer também que ele vai tratar aqui do corte, e ele vai tratar aqui também da polda. A polda é algo comum em todo o plantio, que é arrancar os excessos, aquelas coisas que não têm serventia para que cresça mais, né?
Então é essa linguagem que ele utiliza aqui, e ele dá continuidade, porque a ênfase desse texto é entender que se você não estiver em Cristo, se você não estiver com Cristo, se Cristo não estiver em você, você não pode fazer nada. E se nós crentes não entendemos isso, nós vamos viver uma vida dentro da igreja frustrada, com as nossas limitações, achando que podemos fazer alguma coisa. E eu quero lhe dizer essa noite, como um ministro do Evangelho de Cristo, na autoridade do Espírito Santo: sem Deus eu não posso nada, sem Deus você não pode nada, sem Deus ninguém pode nada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Talvez você chegou aqui essa noite e esteja tentando com as suas próprias forças, mas se você colocar o Senhor como prioridade e entender que Ele está no controle, as coisas vão mudar e o nome dele vai ser glorificado, vai produzir frutos 100, 10, 30, e o nome dele será glorificado. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Você não consegue só. E talvez você esteja aqui e seja crente antigo. Eu sou crente antigo, eu tenho já quase 19 anos, mas tem coisas que eu digo: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir não. Ou vai dizer que você não tem isso? Ah, porque eu sou nova. Eu vou entrar, aguarde que vai. Doeu em mim quando eu estava preparando. Porque, amados, se nós não entendermos como o texto diz, e ele diz qual é o princípio de tornar você limpo. Ele vai dizer: vocês já estão limpos, versículo 3, por causa da palavra que vos tenho falado. Nós aprendemos aqui que quem faz a limpeza na minha vida e na sua vida é a palavra. Sabe por que muitas vezes essa palavra não tem produzido em você limpeza? Porque às vezes você se limita a escutar ela uma vez por semana. Talvez você não tenha entendido o significado do Evangelho. Talvez eu não tenha entendido que essa palavra é quem tem possibilidade, capacidade de lhe limpar. E eu lhe pergunto, responda só para você: como é o seu devocional com Deus? Você só ouve a palavra ministrada muito bem pelo pastor Ronaldo? Ou será que isso é algo natural? Você já tem sede de amanhecer lendo algo da parte do Senhor para a sua vida? Ele diz: vocês estão limpos por conta da palavra. Meus amados, porque aqui, enquanto nós estivermos, quem vai dar força ao crente é a palavra de Deus. Aí às vezes você está cheio de sujeira, não está produzindo fruto. Por quê? Porque você se limita somente ao que os outros dão. Ei, você tem o pão da vida na sua casa, você tem a água da vida na sua casa, você tem a palavra que é capaz de mudar a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Glória a Deus. Quantas vezes você lê a palavra por semana? E nós dizemos que ela é o pão da vida, é o meu alimento. E tem gente que só come uma vez por semana. Se você se alimenta no mínimo quantas vezes por dia? 4. É porque aqui tem a merenda. Estou aprendendo, né? Lá no Rio Grande do Norte não tem a merenda não. Quando fala a merenda, a gente pensa logo de colégio, o que dá para criança. Mas aqui tem a merenda. Lá é café, almoço e janta. Aqui entra a merenda, entra o almoço. E a gente, se eu ficar aqui, glória a Deus. E tem a merenda da tarde, ainda tem uma merenda antes de dormir. É 5 ou 7. Aí, meu Deus, Jesus. Mas às vezes nós não temos essa prática de entender que se ela é o nosso alimento, nós precisamos, no mínimo uma vez ao dia, meditar, pensar, ler, porque essa palavra é quem nos ajuda a nós limparmos. E o Senhor disse: vocês estão limpos porque eu tenho. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. É por isso que eu citei o capítulo 16, porque ele disse no capítulo 16: é necessário que eu vá, para que venha outro, e outro semelhante. A palavra é outro semelhante. O Espírito Santo é o paracleto, é o semelhante a Jesus.
É esse que lhe ajuda a você frutificar, porque sem a ajuda dele você não consegue. Sem a ajuda dele você não consegue vencer essa dificuldade que você tem, porque existem dificuldades que saltam para fora e as pessoas veem, mas tem dificuldades dentro de nós que ninguém sabe. A esposa não sabe, os filhos não sabem, o pastor não sabe, a pastora não sabe, mas aquele que está na videira, e se você está, você tem o Espírito Santo dentro de você, glória a Deus. Cadê os que tem o Espírito Santo de Deus aqui, glória a Deus? Cadê os que tem o Espírito Santo de Deus aqui? É Ele que ajuda, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me faz olhar para mim e dizer: pastor, não, é Wagner, porque quando o Senhor me chama, Ele não me chama pelo título, Ele me chama pelo nome. Você está errado, precisa de conserto. Ele fala comigo. E eu sei que se você está na videira, Ele fala com você também, dizendo assim: você precisa mudar. Mas tem áreas que são muito difíceis. Aí por isso que existe o corte e a poda. Às vezes dói muito, e às vezes a gente não entende, porque muitas das vezes nós queremos entender por que está doendo, e não queremos entender e aprender o processo. O processo às vezes é dolorido. E se nós formos citar exemplos, nós vamos ver José passou pelo processo, sendo humilhado, traído pelos irmãos, injuriado, jogado em prisão, tendo que perdoar aqueles que machucaram ele. Mas no final, Deus foi glorificado, glória a Deus. Deus no final sempre será glorificado. Levante a sua mão assim direita em nome de Jesus e diga assim: no final Deus sempre será glorificado. Vai dizendo: no final Deus sempre será glorificado. Se você está na videira, no final Deus será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas, Romanos 8, 28, coopera, contribui para o bem daqueles que... Cadê os que amam a Deus aqui essa noite? Cadê os que são apaixonados por Deus aqui? Mas tem vezes que na caminhada é difícil de caminhar. Tem vezes que nós fazemos aquilo que não agrada o Senhor. Ele vai dizer na temática do texto, no versículo 4, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Ou seja, ele está dizendo: como é que você vai produzir fruto se você não está na videira? A videira verdadeira é Ele. Como é que você vai produzir? Como é que você vai conseguir fazer algo sem Ele? Você até se esforça, mas chega uma hora que você cansa. E talvez esse seja um dos maiores problemas na atualidade do crente, é o cansaço físico, emocional e espiritual. Porque muitas das vezes tem tentado conseguir só. Você não é autossuficiente. Você precisa desse que está do seu lado. Você não entendeu, não. Você precisa desse que está do seu lado. Glória a Deus. Olha aí para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Não precisa falar nada não, mas olhe, porque o Senhor diz isso e como isso biblicamente é possível, porque a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. Se alguém sofrer dentro do corpo, todo o corpo sofrerá. Às vezes nós queremos sofrer os nossos sofrimentos isolados. Nós somos o corpo de Cristo e um dia vamos morar no céu junto com Ele, glória a Deus. Mas enquanto estivermos aqui, é esse que está do céu. Não é só o pastor que tem que se preocupar, não. Aí às vezes o pastor, a pastora se sobrecarrega, porque a igreja acha que isso é uma responsabilidade. E em algumas igrejas ainda questiona e diz: mas o pastor recebe para isso. O pastor simplesmente foi chamado por Deus para se abster ou não, porque existem pastores que são bivocacionados a fazerem o que o Senhor chamou. Mas a função do cuidado é da igreja. É um cuidando do outro, é um chorando com o outro, é um sorrindo com o outro.
E o discipulado que essa igreja faz está de parabéns, mas esse discipulado deve ser algo progressivo, é preocupação. Você não sabe a importância de alguém receber uma mensagem ou uma palavra de manhã perguntando simplesmente como você está. Como está a sua vida? Está precisando de alguma coisa? Quer que eu ore por você? Esta não é uma função somente dos pastores e dos líderes, é de cada um de nós que estamos aqui, do menor. Isso é frutificar. E ele vai dizer aqui, se você não tiver na videira, você não pode produzir fruto de si mesmo. Se você tirar um galho e colocar no chão, ele não vai produzir. Por quê? Porque ele não está na videira. Aí ele vai continuar dizendo, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele vai utilizar em todas as temáticas de frutificação sobre a permanência, né? É algo que é constante e deve ser contínuo na nossa vida, né? É algo que muitas das vezes nós não conseguimos desenvolver. Na verdade, às vezes nós estamos bem, às vezes estamos muito mal, às vezes estamos muito bem. E a palavra do Senhor, quando ele vai falar aos Coríntios, ele vai dizer, sede firmes e constantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Permanência, constância. Não, mas foi alguém, foi. Lembre-se, é a videira. A videira é quem? O próprio Jesus. Se você não estiver nele, você não vai conseguir fazer nada, você não vai produzir fruto. E agora, no versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a temática do texto da videira verdadeira, é mostrar que ele é a videira, e que Cida, Camila, Rafael, não pode fazer nada se não estiver nele. Não pode fazer nada sem ele. Não pode mudar sem ele. Não pode avançar sem ele. Porque isso se chama autodependência do Senhor. De quem você está dependendo? E quem é a sua dependência para vencer e para frutificar no ano 2024? Que o Senhor nos ajude a depender dele, porque sem ele nós não podemos fazer. Sem Jesus você não pode fazer. Mas eu tenho alguma coisa. Foi Jesus. Mas eu tenho. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Se você não entender isso, em todas as áreas da sua vida, você vai chegar uma hora que vai achar que pode. E quando você acha que pode, você, em vez de ser dependente de Deus, você vai se tornar alguém autodependente. É alguém que acha, alguém que pode. E quando alguém se torna autodependência, está muito próximo da queda, porque a palavra do Senhor vai dizer que a soberba procede à queda. E alguém autossuficiente é isso. E como é que nós podemos evitar isso? É dependendo de Deus. Se tem uma boa profissão, quem foi que lhe deu? Se você tem uma boa profissão, quem foi que lhe deu? Se você tem uma família, quem foi que lhe deu? Se você tem uma esposa, quem foi que lhe deu? Tudo foi Deus que nos deu e é para a glória de Deus. Então a temática é essa, fazer entender que sem Deus nada nós podemos fazer. Mas hoje eu quero falar a respeito dessa frutificação que nós esperamos que a igreja dê continuamente. E eu quero lhe fazer pensar sobre a sua vida, sobre essa videira verdadeira. A primeira frutificação, por isso que o tema são frutificações. Porque quando a gente pensa em frutificação, nós vamos pensar em algumas áreas específicas da nossa vida. E principalmente nós pensamos na área que nós temos mais dificuldade, para que nós possamos romper em algumas coisas da nossa vida. Mas a primeira que eu quero lidar com você, que tipo de frutificação nós precisamos dar para
entendermos são os frutos pessoais. Pastor, que frutos são esses pessoais? Os frutos pessoais são os frutos que João Batista vai dizer lá em Mateus capítulo 3, versículo 8. Eu quero pedir para você abrir comigo em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 8. Primeiro ponto, frutos pessoais. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: produzam fruto digno de, vamos dizer juntos, produzam fruto digno de arrependimento. Glória a Deus. A primeira frutificação que tem que existir em 2024 nas nossas vidas são esses frutos aqui. Frutos dignos de arrependimento. Deixa eu contextualizar para você entender o que é esses frutos pessoais, tá? Aqui João Batista estava batizando e o discurso de João Batista no versículo 2 é: arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. E começaram a vir de toda a Judeia várias pessoas para se batizarem. Estavam vindo várias pessoas para se batizar porque estavam crendo, mas no meio desses, duas religiões ou duas seitas que eram estabelecidas naquele tempo estavam vindo também se batizar. Eram os saduceus e os fariseus. Pessoas, resumindo, pessoas que conheciam a lei, mas não viviam o que deviam viver. E esses homens estavam vindo para se batizar, e João Batista, quando observou que eles estavam, eles olham para eles e dizem: vocês acham que por conta da lei, por conta do que vocês sabem, isso vai levar vocês para herdar esse reino de Deus? Aí ele diz isso: produzam frutos dignos de arrependimento. A palavra empregada no grego aqui para arrependimento é metanois, ou metanoia no português. Arrependimento é algo que todo cristão tem que ter passado e diariamente passar. Arrependimento não é remorso, porque o termo grego utilizado é mudança de mente. Eu sei que estou errado em determinada área da minha vida e eu preciso me arrepender. E a palavra metanoia é mudança de mente e mudança de atitude. É aquela área que você sabe na sua vida que precisa mudar, mas que às vezes a sua mente pensa e você diz: eu preciso mudar, mas as suas atitudes não mudam. E eu duvido alguém que esteja aqui dizer: eu não preciso mudar em nada, eu não preciso me arrepender em nada. Começar pelos pastores. Nós é que nós temos mesmo, porque todo mundo está de olho em nós. Qualquer errinho vai, ó. O dedinho é um dedinho ligeiro do crente. É ligeiro para olhar e... eita! Frutos pessoais, frutificação pessoal tem que existir. E eu quero lhe perguntar: qual é a área da sua vida que precisa disso? Será que é no casamento? Como está o seu casamento? Você, marido, tem tratado a sua esposa com honra, como diz 1 Pedro capítulo 3, porque ela é a parte mais frágil. Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. E isso, quando eu estava preparando, eu começava a me perguntar se eu estava fazendo isso, e às vezes nós não estamos fazendo. Será que a esposa está sendo submissa, ajudando o marido na missão? Está ali ajudando. Será que você, filho, tem sido obediente ao seu pai? Será que você, jovem, tem vivido para a glória do Senhor? Porque os jovens hoje vivem de qualquer forma e acham que não vão prestar conta com Deus. E eu quero lhe dizer: se você não está em Cristo e você fechar os olhos agora, será que você vai se encontrar com o Senhor lá na glória? Ou será que precisa hoje a chave girar e haver metanoia na sua vida, mudança de mente e mudança de atitude? Será que você, jovem, no seu celular, você adulto, será que tem tido coisas que edificam, que glorificam a Deus?
Frutificação pessoal. No que eu e você precisamos nos arrepender. Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A frutificação pessoal faz você se arrepender das suas atitudes que lhe afastam de Deus. Porque o que faz separação entre você e Deus é pecado. Adúlteros. A amizade com o mundo é gostar das coisas do mundo. Aí talvez você me pergunte, se isso fosse ser um estudo contínuo, nós iríamos traçar o que é que o mundo gosta. Porque lá em Romanos capítulo 12, no culto racional, ele vai dizer no versículo 2, não vos conformais com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque Deus trabalha aqui para nós pensarmos, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, e isso tem que pela fé vir para a minha vida, para vir para as minhas atitudes. Não adianta você pensar e continuar nas atitudes erradas. Existe um Deus que, se você se esconder debaixo da sua cama, Ele estará lá. Se você subir ao mais alto monte, Ele estará lá. Salmo 139 diz isso. Ele conhece quando você está no colégio, quando você está no trabalho, quando você está em casa, quando ninguém está e você está amando as coisas do mundo. Ele conhece você. A frutificação pessoal faz você olhar para você e dizer, eu preciso mudar. E eu quero novamente frisar, começar por mim. Eu desafio alguém aqui que não precisa de mudança. Preciso olhar para você e dizer, e esse pensamento não pode ser somente aqui na igreja, tem que ser dentro de casa, olhando para dentro de você e dizendo, eu preciso mudar. Eu estou ouvindo umas músicas que não é de crente, mas não tem nada a ver não, que agora nós estamos na onda, não tem nada a ver não. Eu estou assistindo uma novelazinha, mas não tem nada a ver não. Eu estou assistindo o Big Brother. Aqui não tem crente não, lá na minha igreja tem, aqui não tem. Como é que pode um crente assistir um conteúdo daquilo? Basta você colocar lá no Google e olhar o que cada personagem que ali está faz da vida. E você olha e diga, isso é de acordo com o que eu digo que sou? Aí às vezes os filhos vão assistindo e aprendendo porque a mídia diz que é certo. Isso eu estou falando de uma forma geral. Frutificação pessoal, o pai não pode ter pelo filho, nem o filho pelo pai. É pessoal. O Ednei não pode se arrepender pela Cida, nem a Cida pelo Ednei. Na frutificação pessoal, o arrependimento é eu com Deus. E quantos precisam aqui essa noite se arrepender? Glória a Deus, eu preciso. Olha o que você está dizendo. Se você não pensar, aí por isso que tem que pensar. Por quê? Porque tem que pensar, parar e pensar onde está errado, o que precisa mudar. Agora é um negócio sincero mesmo, chamar o Senhor para sentar e dizer assim, Deus, eu até fico bonito no domingo, eu fecho os olhos, eu louvo, eu dou glória a Deus. Mas quando eu chego de madrugada, Senhor, a pornografia, as coisas que não agradam ao Senhor querem tomar conta da minha vida. Isso vai independente de idade. Mas amados, lá em 1 João capítulo 2, versículo 9, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, aleluia,
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cadê os que creem nisso? Glória a Deus! O segredo é pecadores que entendem que estão passando pelo processo, mas que tem um Deus perfeito, que não aceita a nossa imoralidade, que não aceita o nosso pecado, mas que é justo, fiel e perdoador. E Ele está aqui essa noite falando para você: arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Glória a Deus. Você pode deitar hoje, e se você não se arrepender, você pode acordar em um lugar terrível. Eu não estou falando de perfeição, porque, amados, quando eu estava falando disso, Deus me fez olhar para mim, tudo que tem ainda que precisa mudar. Mas eu tenho pedido a Deus: Deus me ajuda. O problema, talvez principal, não seja errar, porque todos nós vamos errar. O problema é aceitar e ter prazer nesse pecado. E achar que o pecado de estimação é meu e não dar frutos dignos de arrependimento. Saber que está errando e mudar a atitude. Pensa aí, aonde você tem errado. É com o filho, a omissão? Você não está nem aí em o que o seu filho está fazendo, não se preocupa em educar isso e aquilo. Você não será cobrada pelo erro dele, mas será cobrado pela omissão que você está fazendo com o seu filho. É pessoal a frutificação. Deus, eu estou errando, eu não consigo. E lembra o que o texto diz: sem Deus nada eu posso fazer. Mas se Deus chegar aí, nessa área que você tem dificuldade, você vai romper, você vai vencer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Cadê aqueles que querem vencer em nome de Jesus? Cadê aqueles que querem romper em nome de Jesus? Frutificação pessoal, frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Segundo, frutificação com Deus. Amados, nós temos que produzir esses frutos pessoais que são dignos de arrependimento. Temos que produzir frutos para com Deus, ou com Deus. Abra comigo, em nome de Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa aqui é a frutificação com Deus. Por quê? Porque você só vai produzir isso se o fruto estiver em você. Se você olhar, mas o fruto é singular. E esse fruto que habita em nós, que lá em Efésios capítulo de número 1, versículo 6, vai dizer que uma vez ouvindo, crendo, foi selado com o Espírito Santo, aí você vai produzir. Ou seja, todas essas características estão dentro de um crente que nasceu e está na videira. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É a frutificação de Deus. É impossível um crente que já nasceu de novo não ter isso. Pode não estar desenvolvido. Aí esse é outro processo. Porque o fruto não vem em parcela não. Primeiro entra a alegria, depois entra o amor. Não, é o fruto. O Espírito Santo entrou, glória a Deus. Entrou aí, quantos já tem o Espírito Santo, tem um glória a Deus, aleluia. Entrou, está tudo aí. Mas pastor, às vezes é difícil ter domínio próprio. Só Jesus na causa. Já está aí, pela fé, você tem que crer e aceitar o desenvolvimento do Senhor na sua vida. Quer paciência? Quero paciência. Aí Deus manda alguém, só pegue no pé. Aí você diz assim, não dá. Aí Deus está dizendo, eu estou fazendo. Mas não é não, a gente quer, porque nós pensamos que o evangelho é pilim-pim-pim. Num passo de mágica muda tudo. Em algumas áreas específicas ele faz, mas em outros vamos viver o processo. Porque ele pode fazer assim, pilim-pim-pim, e ir para a glória. Aí vai perfeito, lá é perfeito. Lá é um corpo incorruptível. Agora aqui, tem uns maridos que ajudam as mulheres, que é só Jesus. Né, meu amor?
Tem uma minha esposa também que ajuda, uns filhos que ajudam. Mas entenda que pela fé, essa frutificação de Deus, nós temos que ter a certeza que está dentro de nós. Você tem amor, glória a Deus. Ah, mas eu só amo quem eu quero, quem me faz o bem. Isso não é o amor que vem de Deus, não. Ame até o teu inimigo. Eita, aí não, eu ainda não tenho esse não. Me ajuda, Jesus. Vou dizer aqui, me ajuda, Jesus. É muito fácil amar quem nos dá amor. Já está em nós a fidelidade, porque às vezes a gente não consegue ser fiéis. E quando nós falamos de fidelidade, nós pensamos logo entre os cônjuges. Isso é algo padrão, mas a fidelidade vai para com Deus. Às vezes nós não conseguimos ser fiel a Deus em dízimos, em oferta, no nosso tempo. Dizemos que Deus que nos dá tudo, mas não conseguimos dar o mínimo para Deus. É inaceitável nos tempos de hoje a igreja não se preocupar com o cuidado com seus líderes, com seus pastores. Tudo isso que em Gálatas 5:22 está em nós. Mansidão, glória a Deus. Aqui só tem mansos, glória a Deus. Dê um glória a Deus por isso. O domínio próprio já está em nós, mas pela fé isso precisa ser desenvolvido em nós. Essa frutificação em 2024 tem que evidenciar. Ai, diga, não, mas pastor, eu sou alguém muito amoroso. Ah, mas é bom, e os outros? Não, tá bom só o amor, pastor. Esses frutos têm que serem evidenciados e fazer parte da nossa vida dia após dia, dia após dia. Por quê? Porque isso faz Deus ser glorificado nas nossas vidas. Essa é a frutificação de Deus na nossa vida. Dessas que eu falei, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual é a que não é evidenciado na sua vida? Sem Deus ou sem Cristo, nada você pode, mas se você chamar Ele, porque já está aí, o segredo é esse. Às vezes você está pedindo algo que já está na sua vida. Ou você não recebeu o Espírito Santo da promessa, a marca, o penhor. Você é uma carta que foi selada pelo Espírito Santo. Se você já se arrependeu, se você já confessou, se com o seu coração creu e a sua boca confessou, você já recebeu o selo do Espírito Santo e tem um endereço certo para chegar. O crente vai morar no céu, glória a Deus. O problema é que a gente tem dúvida, será que está em mim? Será que não está? Aí fica pedindo algo que já está, o Espírito está em você, e nós conseguirmos avançar em algo que não cremos é muito difícil. Como é que você vai crer que o domínio próprio vai chegar na sua vida, a mansidão, a fidelidade, se você tem dúvidas que está em você? Passe a crer que você vai ver que é mais fácil desenvolver para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E por último, no terceiro ponto, são os frutos para com o próximo. Se você abrir aí no mesmo capítulo 15, você vai ver o Senhor dizendo que não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele que lhe escolheu. E Ele lhe designou para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto, olha a palavra de novo, permaneça. Quem foi que lhe escolheu? Quem foi que lhe escolheu? Deus. Foi Deus que olhou para nós e nos escolheu. Eu gosto de usar como exemplo um pai que chega no orfanato e ele olha várias crianças bem afeiçoadas, olhos verdes, brancos, negros e olhos claros, todos bem robustos, mas num canto tem uma criança que é deficiente e está suja porque ninguém cuida muito bem daquela criança. Na ótica humana, iriam querer escolher os que eram perfeitos, que tinham melhor aparência. Mas foi assim que Deus fez conosco, olhou aquele que estava sujo, aquele que estava deficiente, aquele que não tinha muito atrativo, e nos escolheu
para que Ele seja glorificado na nossa vida. Quantos foram escolhidos aqui pelo Senhor? Glória a Deus. Porque lembre você que quando Ele lhe escolheu, você estava sujo, cego e nu. Você estava no lamaçal do pecado, amando as coisas do mundo. Mas Ele olhou para você. Ele lhe escolheu, glória a Deus. E Ele lhe escolheu para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. E se você abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. A palavra do Senhor vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos creem nisso aqui essa noite? Não é alguns dias, são todos os dias. Essa frutificação com o próximo deve ser evidente nas nossas vidas. Aquele que produz e frutifica pessoalmente, aquele que frutifica das coisas de Deus, é impossível que ele não frutifique, alcançando almas para o reino de Deus. E eu quero lhe perguntar: como está seu coração ardendo por aqueles que estão perdidos? Porque a igreja às vezes se torna tão omissa e tão, às vezes, sem pensar nisso, que às vezes ela quer só o benefício do abençoador. E esquece que não só no seu lar, que não só no seu ambiente de trabalho, que não só no seu colégio, tem pessoas que precisam dessa graça que lhe alcançou, dessa graça que olhou para você e lhe amou. Ei, esse que produz frutos pessoais e para com Deus, ele vai produzir frutos para o próximo, vai trazer sombra, vai trazer frutos para a glória do nome do Senhor. Pense aí, você falou essa semana de Jesus para quantas pessoas? Não é porque eu estava com os problemas, é porque eu estava sem tempo. Amados, a ordem do Senhor é: vão. É contínuo. A igreja não pode parar. A igreja não pode parar, e nós estamos diante aqui da igreja do Senhor que não pode parar. Glória seja dada ao nome do Senhor. A sua casa é um campo missionário, o seu colégio é um campo missionário, o seu trabalho, a sua faculdade é um campo missionário. Você tem que alcançar outras pessoas com a palavra, com o poder do Evangelho, para que Deus seja glorificado. Você entende que a sua vida é uma carta a ser lida pelos outros? Porque por mais duro que seja o coração, se nós somos cartas vivas, escritas pelo Pai, no tempo certo, os frutos serão colhidos e Deus será glorificado. O meu marido não é convertido, viva Cristo. Quando ele gritar e quiser lhe destratar, haja como Cristo agiu. Os meus filhos ainda não estão no Senhor, o ame, ao ponto dele querer vir para Cristo, não por obrigação, mas porque os pais são apaixonados por Jesus. No trabalho, seja alguém honesto, sirva como se você estivesse servindo a Cristo, que essa é a lei e a dinâmica do senhorio. O servo deve servir como se estivesse servindo ao Senhor. Porque as pessoas que estão nos observando vão dizer: eu distrato, eu falo mal, eu faço isso e aquilo. E aquele crente continua me dando o amor. Que nós possamos ser como o bom samaritano. O levita religioso e o sacerdote passaram perto, mas viram aquele homem aonde? Deitado, sofrendo. O que é que eles fizeram?
Passaram de lado. Às vezes nós fazemos o mesmo. E às vezes nós podemos colocar a culpa nas atividades. A nossa vida é corrida, eu já tenho uma vida de tantas batalhas. Minha vida, pastor, é só Jesus. Mas será que essa pessoa que está aí caída do seu lado e que você sabe que ela está caída, não precisa que você estenda a mão e que você cuide dela como um dia você foi cuidado? E se chama grátis. Vem do mesmo termo da graça, é gratidão. Se você é grato pelo que Deus fez com você, você vai querer fazer na vida de outros. Se você está aqui e você não é crente, e olha para alguém que lhe traz na igreja, que diz que é crente, e você olha para ela e não vê nada de Jesus, essa pessoa vai se arrepender e vai mudar, porque ela está no processo. Nós somos o livro que as pessoas leem. Não é aquilo que nós falamos, e sim aquilo que nós vivemos. Isso é muito forte. Que nós possamos ter essa certeza, porque a palavra do Senhor diz que nós somos esse livro que as pessoas leem. Em Lucas 10, 25, quando fala desse bom samaritano, não é porque o levita e o sacerdote estavam subindo para fazer as atividades no templo. Porque se você ler o texto lá e depois você lê que está do versículo 25 até o versículo 37, você vai ver que eles estão descendo. Ou seja, eles já tinham terminado a atividade que eles tinham no templo. Mesmo assim, eles não pararam para ajudar. Será que nós temos ajudado aqueles que estão do nosso lado? Ou será que não? Será que a frutificação pessoal, a frutificação com Deus e essa frutificação com o próximo tem sido evidenciada na nossa vida? Porque, amados, se nós vivêssemos isso, o texto vai dizer que se nós produzirmos esses frutos, nós podemos pedir o que nós quisermos e Deus nos concederá. Que coisa linda é saber que existe um Pai que olha para nós e sabe se nós estamos pedindo como barganha. Sabe o que é barganha? É quando você faz alguma coisa para Deus já esperando algo em troca. Mas tem aqueles que são gratos. Eu faço, Deus, porque eu sei que tu podes fazer e que tu vais fazer segundo a tua vontade. Ele sabe quais são os que esperam no Senhor em determinadas áreas da vida, seja no casamento ou esperando a bênção do Senhor de alguém para estar do lado, no filho, seja onde for. Mas nós servimos a um Deus que chegará com a providência se nós estivermos na posição nele, glorificando o nome dele. Vai ter frutificação e o nome dele será glorificado. É isso que ele nos garante em sua palavra. Se permanecerem em mim, o versículo de número 7 diz: e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E eu termino e concluo dizendo que quando você faz isso, o mérito não é seu, a honra não é sua. A glória é dele, a honra é dele e o louvor é dele. Se você fizer algo disso que eu falei, frutificar em alguma dessas áreas, achando que vai bater no peito e dizer foi eu, ele não divide a glória com ninguém. Olha o que diz o versículo 8 e eu concluo dizendo: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Glória a Deus. Quem é que vai ser glorificado na sua vida? Quantos querem que Deus seja glorificado na sua vida? Então produza frutos pessoais com Deus e com o próximo, porque assim você mostrará que você é discípulo de um Deus poderoso e verdadeiro.